Oi pessoal, tudo bem? Na aula da segunda-feira, última aula da segunda-feira, eu passei para vocês um material sobre análise da cor do açúcar, onde o professor Fernando fez uma determinação da cor do açúcar lá no laboratório da escola. E também passei um material de análise de cor de processo, que foi um material de estudo que eu passei para vocês. Então estou abrindo aqui, só para a gente ver alguns valores. Então, composição da cana, tal. E aqui tem alguns valores que eu vou ampliar, tentar ampliar um pouco aqui. Dá 200%, vamos ver. Aí, beleza, deu certo. No caso, o açúcar ó, pode ter até 60 de unidades de cor. Ó. O menor aqui, no caso. Vamos pegar o açúcar branco, tá? Refinado, cristal aqui. Ele pode ter até 60 de cor e cunça, tá bom? Então, a análise lá que ele fez, a gente precisa depois certificar se está dentro do especificado. Mas antes, eu vou passar para vocês um método, sim, rapidamente. Eu vou deixar esse método aqui disponível para vocês. É da Copersucar, tá? Determinação da cor e cunça em amostra de açúcar por espectrofotometria. Esse método é aplicável a amostra de açúcar cristal, açúcar refinado amorfo, refinado granulado, VHP e VVHP, tá? Tem todas as normas, segurança. Vamos pular um pouquinho aqui. Soluções. Aí a técnica. Vamos ler uma só, tá? Que tem vários produtos. Vamos ver do açúcar refinado. Açúcar cristal, açúcar refinado amorfo e açúcar refinado granulado. Pesar 50 gramas, mais ou menos 0,5 da amostra, e transferir para o frasco de filtragem. Acrescentar 50 gramas de solução de TEA. Agitar até a completa dissolução. Montar o conjunto de filtração conectando ao sistema de vácuo. Filtrar a solução em pré-filtro, depois em membrana, conforme ele fez lá no método. Coletar o filtrado e transferir para um copo plástico. Medir o Brix refratométrico corrigido a 20 graus. Aí já mede o corrigido, não tem que fazer conta. Ajustar o espectrofotômetro em absorbância e ou transmitância para um comprimento de onda de 420 nanômetros. No caso da escola, né, é absorbância. Hoje, a maioria são absorbância, tá? Utilizar como branco a solução de TEA, previamente filtrada em membrana 0,45. Utilizar célula de 40 milímetros. Realizar leitura da solução e anotar na folha de registro, tal. Aqui pede para usar a célula de 40 milímetros, né, que é 4 centímetros. E que mais? E usar 420 nanômetros como ele fez. Tem algumas diferenças do método que ele fez, né? A concentração um pouquinho maior. Lá ele usou 30, um 30 de Brix, aqui é 50 de Brix, tá? É um pouquinho diferente, mas a gente vai adaptar o que ele fez lá para a gente calcular, tá bom? Aquele método eu vou deixar para vocês depois. Lá tem todos os reagentes que vai na análise. Vocês dão uma olhada lá. Bom, para calcular a cor do açúcar, a gente tem lá no método tem essa fórmula. Eu vou voltar lá que ele está lá. Quer ver? Eu tirei de lá, inclusive essa fórmula. Ó, tá até marcado aqui, ó. Cor. Vamos aumentar um pouquinho. Aí. Cor é igual. É a mesma fórmula que está aqui no Excel, tá bom? Então eu usei o Excel aqui para poder estar fazendo as contas. Então a cor é absorbância dividido por BC vezes 100, aonde ABS é a leitura da absorbância, B é o comprimento interno da célula em centímetro, tá? No caso ele usou uma de 1, se fosse 4 era 4 aqui embaixo. C, concentração da sacarose na solução em função do Brix, tabela 2. No caso aqui eu estou usando uma outra tabela, mas tem os mesmos dados, tá bom? Então tá, ó, ele analisou lá no vídeo que ele passou, ó, a absorbância dele
era 0,048. O BRICS era 29,9. Vou até alterar aqui, tá? Esse era o valor do BRICS. A concentração é 0,386. A cor... Espera um pouquinho que eu vou mudar aqui. Espera aí, tem alguma coisa errada aqui nas minhas contas. No caso B não é 29, aqui é 4, não, é 1, tá? Então a cor fica 124, a cor é meio amarelão, hein? Vou deixar a absorvância aqui. Aqui B, vamos lá. Absorvância, leitura da absorvância, que é 0,048. B é o comprimento interno da cubeta, que é 1. Eu vou deixar aqui, ó. B é o comprimento da cubeta. C é a concentração de sacarose em função do BRICS. Então eu vou colocar assim, BRICS. BRICS. Tá? Então fica sendo BRICS aqui. Tá faltando o BRICS na minha tabela, eu estou corrigindo ela agora. Então a minha tabelinha vai ficar assim, ó. Vamos alinhar as coisas, vamos botar uma bordinha nela aqui também para ficar bonitinho. Aí, vamos aumentar um pouquinho aqui. Legal. Esse valor do BRICS aqui, eu peguei, ó, ele usa o BRICS de 29,9. O método pede para usar de 50. E foi um problema, porque justamente na tabela não tem esse valor aqui, ó, 0,386, tá? Então eu fiz uma aproximação. O ideal seria repetir essa análise com o valor, com a concentração de 50, tá bom? Mas tudo bem, a análise não está errada, ela só é ideal que ela fosse 50 e não 29,9 conforme está feito lá, mas não tem problema nenhum. Bom, aí aqui no caso, ó, as duas tabelas que eu olhei, elas começam de 40. Então eu estou fazendo uma aproximação. Se é 29,9, eu aproximei para 30. Na tabela eu tenho o valor de 60, tá certo? Isso é bem aproximado, viu, gente? Dá um pouquinho de diferença isso, tá? É só para a gente poder calcular. O valor de 60, a gente tem aqui, ó, essa tabela é uma tabela que relaciona o BRICS com a concentração em gramas por litro. Aqui é gramas por ml, tá errado essa coisa aqui, viu? É grama por ml. Não é por litro não. Aqui em cima tá, essa tabela tá errada. Quer ver que eu vou pegar uma outra tabela que tem. Essa aqui, ó. Não, não é. Espera aí. Eu vi um negócio errado na tabela, hein? Aí fica difícil, né? Vou pegar a tabela da Copersucar. Acho que tá aqui, ó. Tabela. Vou abrir ela. É grama por ml, tá vendo, ó? 41,04845. Vamos ver esse valor. 04845. Vamos ver se bate, ó. 04845, mas é grama por ml, não é grama por litro. Então a tabela da Fermentec ela apresentou um erro aqui na descrição, tá? Podem ver que tem duas tabelas com os mesmos valores, ó. BRICS de 41, começa também em 41, mas é 04845 grama por ml, não é grama por litro. Mas vamos usar essa tabela que está maior. Esquece isso aqui, tá? Então nós vamos pegar aqui, ó, 60, 007719. O que eu fiz? Eu dividi por 2, tá? Ponto 7719 dividido por 2. 0,386 aqui. Eu aproximei. Pode fazer isso? Não, não pode, tá? É só para a gente ter um valor para calcular. Beleza. Tendo os valores para calcular, né? Aí a gente tem uma formulinha. A absorbância vezes... Eu fiz assim, absorbância vezes 1000 dividido por B vezes C.
O B é a concentração, não, B, desculpa, é o comprimento interno da célula, que é 1 centímetro, que é esse valor B aqui. Aqui vai o valor 1. E o C embaixo é o valor 0,386. Então vai ficar a absorvância, que o professor Fernando leu em cima, vezes 1000, dividido por 1 vezes 0,386. Essa conta deu 124, tá bom? Deixa eu só confirmar. B, C e E. B vezes 1000. Quem que é B? É esse aqui, ó. Absorvância vezes 1000. Só fazer a conta aqui, ó. Absorvância vezes 1000 dá 48, dividido por B vezes C. 1 vezes 0,386, então 386, né? Então vamos dividir um pelo outro ali. 48 dividido por 0,386 dá 124, confirmado. Então a cor deu 124. Então a gente viu lá que a cor máxima era quanto mesmo? Vocês lembram? Vamos lá olhar. Vamos puxar aqui. Eu acho que era 80. Não lembro de cabeça. Vamos dar uma ampliada aqui. 200%. Fica melhor. Não, 60. A cor máxima é 60 e do de confeiteiro 150. Lá está 124, tá? Então, dependendo do tipo de açúcar, já essa cor está alta, tá bom? Então, calculada aí com os dados do professor Fernando, tá certo? Bom, eu vou deixar aí o método e também vocês depois podem copiar essas fórmulas aí no caderno, tá bom? Até mais, pessoal. Só isso por hoje.